O quanto um anúncio te estimula a comprar? O anúncio ele me estimula a comprar mais, principalmente dependendo do anunciante, né? Se for uma parceria com alguém que eu acho mais legal, que eu tenho uma afinidade, e ele está fazendo um anúncio, eu acho que é algo que é mais chamativo para mim. O que me estimula a comprar num anúncio é quando ele me desperta por um interesse, ele tem um sentido, ele tem um valor agregado, ele tem uma simbologia, ele desperta para uma questão que é universal, mas que está falando de um rótulo, né? Está falando de uma embalagem. Eu sei que ali tem muito mais do que um produto, ele tem um sentido maior, né? Quando o anúncio me estimula a comprar, quando esse anúncio vem assim com uma estampa bem legal, chamativa e com alguns caracteres de preços, e quando já tem um marketing muito bem feito, muito longo, né, de longa data. Um anúncio me estimula a comprar ou me influencia, desde que seja alguma coisa que eu já esteja procurando ou que seja algo que eu já estava pensando, como se o celular soubesse o que eu estou precisando. O que mais te chama a atenção quando você está navegando na internet e aparece uma propaganda? O que uma propaganda tem que ter para fazer com que você fique interessado? Quando uma propaganda ela me deixa mais interessado no momento que ela aparece de um modo discreto, sabe? Ela não joga na cara que é uma propaganda, mas do mesmo jeito aparece daquele modo sutil. Então, essas para mim são as propagandas que me chamam mais atenção, que eu gosto mais. Quando essa propaganda ela é inteligente, quando ela realmente respeita a gente como consumidor, ela valoriza, tem valores que eu compartilho, valores da nossa sociedade. Eu acho que é isso que me desperta, né? Então ela tem que ter uma cor, tem que ter um brilho, e ela tem que ter um pouquinho de inteligência também. O que mais me chama a atenção na internet quando vou às compras, navegando, sempre assim, eu procuro por aquele produto que... Em primeiro lugar, vou procurando aquele produto que eu quero, mas aí aparecem uns outros que me chamam a atenção, preço, um marketing bem feito, sabe, mais ou menos nessa linha. Eu acho que é justamente a mesma coisa da outra pergunta. Quando aparece alguma coisa que eu quero comprar e aquilo aparece na hora que eu preciso. Então, tô precisando de tal coisa, ele já aparece, então aquilo lá já me influencia bastante. Uma pesquisa recente, feita por uma empresa de cibersegurança aqui no Brasil, mostrou que, em média, o brasileiro passa 91 horas por semana usando a internet. Enquanto ele navega por sites e redes sociais, essas pessoas são bombardeadas por informações sobre produtos e serviços. A gente sabe que muitas vezes surge nas redes um case de sucesso de vendas. Mas qual que é o segredo para ter uma performance positiva nas redes sociais? Simples, por um aspecto chamado relevância. Um bom texto, uma boa narrativa, um bom conteúdo chamativo, cria eficiência nesse retorno. Ainda mais alinhada aos gostos daqueles que estão ouvindo. É preciso ter um entendimento de quem é o receptivo dessa mensagem. Se lá na internet você tem uma boa produção e você tem uma produção mais ou menos caseira, o que vai determinar que tem um bom retorno, basicamente para quando e como e para quem foi direcionado aquelas duas produções. Então pode ser que uma produção de baixo investimento tenha um retorno excelente porque acertou juntamente com o seu público-alvo. No passado, eu entendo assim como questões de mercado. Eu não vou falar ao pé da letra, como está no Google ou na definição. No passado, nós tínhamos o redator publicitário, aquele que fazia a dupla de criação com o cara de criação, de design, né? O cara da arte. Então, quando você pensa naquelas campanhas maravilhosas no passado, meu primeiro sutiã, não é uma Brastemp, aqui desce redondo, 1001 utilidades, então você logo vai pensando nas marcas sem precisar falar o nome da marca, mas o redator publicitário conseguiu trazer uma chamada ou um slogan ou uma assinatura e você arremeteu ao produto ou ao serviço. Trazido isso para o nosso processo da internet, da comunicação digital, isso é o que chama atenção primeiro. Então, o copyright é a técnica de você persuadir, de convencer, de chamar a atenção num processo escrito, que muitas vezes também pode ser falado ou pode ser animado. Mas isso tem que ter um aspecto de quem sabe
redigir uma boa redação, uma boa chamada, um bom corpo de texto para poder convencer que aquela atenção vale a pena ser despejada naquele conteúdo. O copywriting pode ser definido como a técnica de escrever um texto com alto poder de convencimento e capaz de levar o consumidor a uma ação quase imediata. Ou seja, comprar um produto ou contratar um serviço, por exemplo. A nossa maior preocupação hoje, quando anunciamos na internet, é acertar o público-alvo, é realmente acertar a persona. Hoje a internet ela facilita a vida para você, mas você pode, se você não colocar região, idade, se você não segmentar, a chance de você estar falando com um público que não vai comprar de você é muito grande. É o objetivo número 1, quando a gente anuncia, é acertar na persona, que o nosso anúncio, a nossa propaganda, a nossa publicidade chegue realmente no público-alvo. Hoje na Invest, a maior preocupação que a gente tem em relação a anúncios na internet é se nós estamos atingindo o público que a gente deseja. Porque de nada adianta ter um produto bom, e hoje a gente sabe que a gente tem um produto interessante, se ele não atingir o público-alvo, a persona que a gente tem definido. Então a gente está sempre fazendo vários testes em relação a estilo, ticket médio, interesse das pessoas, para que nossos anúncios atinjam quem a gente deseja. E o principal objetivo, com certeza, é o faturamento. A gente gostaria muito de potencializar e aumentar o nosso faturamento com o tráfego pago, com os anúncios. E a gente sabe que não é um processo também do dia para a noite, é resultado de médio a longo prazo, mas com certeza é aumentar o faturamento da loja hoje. Então, hoje em dia, quem cuida dessa parte de criativo toda sou eu, né? Porque eu sou a persona transformada do meu negócio. Então eu tenho vários produtos que andam em paralelo ali. Então eu tenho tanto a venda de procedimento, né, que geralmente é antes e depois de procedimento, gerando algum tipo de transformação para cliente. E tenho também anúncios voltados para curso. Só que é completamente diferente a venda do curso em si, porque a aluna precisa confiar em mim. Então o criativo é feito para que a pessoa entenda um pouco da minha história, quem eu sou, o que eu construí, para que daqui a pouco ela realmente compre um curso ou decida iniciar na área. Então são criativos completamente diferentes, um para procedimento, outro para curso. Cada empreendedor tem um público, um conjunto de objetivos e uma situação. Nem sempre o que funciona com um vai dar certo da mesma forma com o outro. Mas do ponto de vista do marketing, algumas alternativas se destacam e a publicidade digital é uma delas. No ano passado, os anunciantes brasileiros investiram mais de 32 bilhões de reais em publicidade na internet. 77% do investimento em anúncios digitais no Brasil já é destinado a dispositivos móveis. E não podia ser diferente, já que 95,5% dos internautas brasileiros usam um smartphone para se conectar à internet, contra 57,7% que utilizam laptops e desktops. Presta atenção agora em algumas dicas muito importantes na hora de investir em publicidade digital. Primeiro, identifique e segmente o seu público-alvo. Direcionar anúncios e conteúdos para um público muito amplo ou muito restrito é um desperdício de tempo e de dinheiro. 2. Realize testes antes de você fazer investimentos. Então, testes para avaliar como que o seu público vai responder à campanha que você pensou, e também analisar todos os custos que estão envolvidos. 3. Defina e acompanhe as métricas de performance, porque assim fica muito mais fácil de você perceber quais ações que estão dando aquele resultado esperado e quais que devem ser evitadas. 4. Ajuste o orçamento para cada campanha. Você sabia que você pode controlar o orçamento em tempo real, aumentando ou diminuindo os valores conforme os objetivos de cada uma dessas campanhas? Mas mesmo com todos esses cuidados, você corre o risco de não obter os resultados que você esperava. Mas é que às vezes você precisa dominar os recursos do copywriting, o poder da escrita para vender mais. A gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista e você não pode perder. Te vejo já já.
tema desse programa é copywriting, ou o poder da escrita para vender mais e chegar no seu objetivo de forma mais rápida. E como convidado, eu não poderia escolher alguém melhor do que a minha convidada de hoje. Ela ficou conhecida pelo Brasil inteiro como de um jeito, e depois ela virou isso para outra forma. A gente vai abordar tudo nesse programa, mas ela é uma das maiores especialistas em copywriting do Brasil e uma grande amiga, alguém que eu admiro muito. Seja muito bem-vinda, Bettina Rudolph. Obrigada, Isabela Mate. Maravilhosa. Minha amiga, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre um assunto que eu amo tanto. B, não tem jeito de começar esse programa que não seja falando do case de 2019 da Empíricos, que a internet inteira ficou conhecendo a Bettina. A menina aqui ficou milionária aplicando no mercado financeiro. Inclusive, vou pedir para a equipe rodar um VT para vocês conseguirem assistir isso que eu tô falando. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, tão nova e começando com muito pouco. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos e R$1.520. 3 anos depois, tenho mais de R$1 milhão. Simples assim. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas vai pular esse anúncio e continuar se chocando com histórias fora da curva. E a minoria vai clicar no botão azul que vai aparecer no fim desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você vai acessar o passo a passo que eu segui para você chegar no seu primeiro ou próximo milhão. Os resultados, eu garanto, serão os mesmos. Não tem como ser diferente. Se você tiver as mesmas ações que eu tenho, vai lucrar proporcionalmente o mesmo que eu. Isso vale para as perdas também. É com você. Resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Botão azul. O que aconteceu depois desse episódio aí, desse evento, tem tudo a ver com o tema desse programa, inclusive, né? Você acha que esse foi um dos maiores cases, assim, de copywriting que a gente teve nos últimos anos no Brasil? Olha, se a gente considerar que copywriting é usar as palavras para convencer o outro de fazer alguma coisa, com certeza foi um dos grandes cases. Por quê? Aquela campanha que eu escrevi, cada palavra dela como copywriter, mas também contando a minha própria história, porque geralmente o copywriter ele escreve sobre a história de outro expert, né, de outra pessoa. Ele é um ghostwriter, ele é um escritor fantasma. Naquele caso eu estava atuando como copywriter, mas contando a minha própria história. Tudo é verídico e o intuito daquela campanha era chamar a atenção de brasileiros para convencê-los de investir na Bolsa de Valores. Se a gente comparar com o mundo inteiro, países, inclusive não tão desenvolvidos como o Brasil, a taxa de pessoas que investem em Bolsa de Valores no Brasil ela era muito baixa. Com certeza foi um baita case de copywriting, porque se você pega o gráfico de CPFs inscritos na Bolsa, dá uma disparada absurda depois da história do meme, depois da história da Bettina. Inclusive, acho que no mesmo mês ou no mês seguinte, foi março de 2019, acho que ainda em março de 2019, a Bolsa Brasileira bate 1 milhão de CPFs cadastrados. Então, por mais que muitas pessoas tenham enxergado aquilo de forma negativa, por mais que para a minha imagem naquele momento e para a imagem da Empíricos naquele momento a repercussão tivesse sido negativa, com certeza a gente pode falar que é um baita case de copywriting, porque o intuito era o convencimento para que as pessoas investissem mais em ações, e isso aconteceu. Trazendo para o meu mundo, na verdade eu comecei como copywriter, eu queria migrar para ser analista financeira, né? Eu entrei na Empíricos com o intuito de seguir a carreira de analista, mas no meio do caminho eu acabei me apaixonando por marketing e até desisti depois do mercado financeiro. E aí eu comecei a aparecer para as redes sociais da própria Empíricos como influenciadora de finanças. Aconteceu o meme, as minhas redes sociais bombaram e eu vi uma outra oportunidade de monetizar todo aquele fluxo, né? Via publicidades, via influenciadora não só de finanças, mas de várias outras coisas. Eu fiquei algum tempo fazendo outras publicidades. E aí eu descobri também que como o copy servia para tudo, porque enquanto as marcas mandavam um script completamente engessado, sem personalidade nenhuma, sem
essa coisa da influência e da conversa e da conexão que a gente sabe que é tão importante de uma influenciadora com a sua audiência nas redes sociais, isso não tinha. E aí eu fui dando meus toques e as marcas falavam, nossa, tua conversão é infinitamente maior que a das outras influenciadoras que também seguem um briefing, né? Então, com o tempo, eu fui enxergando que, na verdade, assim, o copy precisa estar em tudo. O copy é necessário para todo mundo e ele precisa estar em tudo. E aí foi quando eu decidi abandonar o mercado financeiro e seguir a carreira de copy, levantando essa bandeira e levando esse conhecimento que ainda é muito negligenciado, né? As pessoas, quando ouvem a palavra copywriting, elas acham que é um negócio super técnico e que copywriting é uma técnica para ser estudada por copywriters. E eu tô levantando a bandeira do não, copywriting é para todo mundo, é para todas as profissões. Uma coisa muito legal para a gente ficar atento na hora de se posicionar nas redes sociais usando as técnicas de copywriting é ficar atento aos gatilhos mentais. Eles são estímulos que influenciam o nosso cérebro em nossas tomadas de decisão. Alguns desses gatilhos que a gente pode usar são: 1. O gatilho da escassez, que é aquele apelo que ativa a sensação de que a pessoa não pode perder a oportunidade. Uma coisa do tipo, últimas unidades, garanta a sua. 2. O gatilho da novidade, é para chamar a atenção das pessoas mesmo, tá? Uma coisa do tipo, veja o último lançamento da empresa tal, ou olha só o que foi lançado essa semana na Europa. 3. O gatilho da urgência. Ele é um pouco parecido com o gatilho da escassez, mas ele manda, na verdade, para o cliente a mensagem de urgência da decisão, avisando que a oferta é válida só naquele final de semana ou por algumas horas, por exemplo. 4. E por último, o gatilho da reciprocidade. Ele dá a sensação ao cliente de que ele está ganhando alguma coisa de muito valor em troca ao fazer a compra. É o caso de oferecer frete grátis ou vender um produto e entregar algum outro produto de presente, por exemplo. B, para quem está começando a usar essa estratégia e tá, entendi, é legal, o copywriting é super importante, mas onde que eu estudo? Porque eu não estudei na faculdade, eu fiz uma faculdade bem nichada e não é algo que talvez seja tão fácil das pessoas entenderem onde buscar um conhecimento específico. Então, tem alguma dica para essas pessoas de por onde que ela começa, onde que ela procura isso? Você tinha me pedido na pergunta anterior as dicas, né? Eu falei sobre a necessidade de você olhar para o avatar, mas tem dicas muito específicas e muito simples, que quando você toma conhecimento, você fala, nossa, como eu não pensei nisso? Mas que são muito fáceis de você executar tanto na tua escrita, nos posts no Instagram, nos stories, no teu site, em qualquer lugar que o empreendedor quiser convencer os outros de fazer alguma coisa, seja entrar num site, seja clicar num link, seja comprar um produto, você já pode aplicar. Eu vou falar 3 dos principais, tá? Em primeiro lugar, é o conceito de One Big Idea. O que é isso? Existe uma forma bem complexa de eu explicar isso, você pode buscar montar uma big idea, né? Passar dias, meses pensando nisso, mas num geral, o que eu te digo? Quando a gente está tentando convencer o outro de comprar alguma coisa, a gente tem que pensar num principal argumento, numa principal ideia, não misturar muitos elementos, não misturar muitas emoções. Então assim, eu quero te vender o meu curso de marketing digital, te convencendo a criar um infoproduto. Em vez de eu empilhar todas as características desse curso e tudo que ele pode te entregar, muitas coisas, eu vou focar em uma só. Eu vou te falar, ó, o meu curso vai te fazer conquistar fortuna na internet. Você vai viver de internet. Ponto. Por quê? Quando a gente mistura emoções, por exemplo, se eu fosse te vender o curso e misturar tanto a ganância quanto o medo, e eu falasse assim, faça o meu curso para ficar rica e não se ferrar financeiramente no futuro, eu estou misturando emoções. Isso gera uma sensação neutra na cabeça da pessoa. Ela não sabe se ela age por causa da emoção positiva ou se ela age por causa da emoção negativa. Então, quando a gente está tentando vender, se a gente joga muita informação, muitas ideias, muitos argumentos e muitas promessas diferentes de um produto só, a gente, na verdade, vai mais confundir a pessoa do que facilitar a vida dela, facilitar a tomada de decisão dela. Então, One Big Idea é sobre você escolher uma emoção, você escolher uma ideia e não duas, e você tornar o processo de decisão do seu potencial comprador
mais simples, mais fácil. A Big Idea ela tem que ser simples, ela tem que ter uma emoção só, ela tem que ter uma ideia só. Outra coisa muito fácil de implementar, trocar palavras chatas por palavras mágicas. Todas as palavras geram emoções na cabeça da pessoa, negativas ou positivas. Poucas palavras são neutras. Então, quanto mais a gente conseguir tirar de palavras chatas, palavras que geram emoções negativas e adicionar palavras positivas, mais fácil também de você convencer o outro a comprar de você. Então, o que são palavras positivas? Felizmente, fácil, simples, rápido, presente, bônus. O que são palavras chatas? Comprar, pagar, mas, infelizmente, caro, difícil, complicado, trabalhoso. Então, assim, e também saber usar a ordem das coisas, né? Por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, olha, se você quiser criar um infoproduto, você vai ganhar dinheiro, mas vai ser bem trabalhoso. Ou eu posso chegar para você e falar assim, se você criar um infoproduto, vai ser trabalhoso, mas você vai ganhar muito dinheiro. Então, eu falei a mesma coisa, só que eu inverti a ordem. Muda tudo. Quando eu deixo o positivo para o final, é muito mais agradável, né? Você sabe que vai ser trabalhoso, mas você vai ganhar muito dinheiro. É diferente de eu falar, você vai ganhar dinheiro, mas vai ser muito trabalhoso. Entendeu? Então, a gente saber escolher as palavras e a ordem que a gente coloca as coisas, deixando o positivo o mais forte para o final da frase, também são artifícios de copy que funcionam muito. E uma terceira dica muito simples é você adicionar a palavra mais poderosa do mundo das vendas, que é a palavra você. É muito difícil a gente ler uma frase, seja numa revista, seja numa sequência de stories, seja num post, que comece com você e a gente não lê pelo menos essa frase até o fim. Porque a gente sabe que aquilo está sendo para nós. Então, quanto mais as pessoas adicionarem essa conversa, assim, você ter a sensação de que você está lendo aquilo e aquilo foi escrito exatamente para você, mais você fisga a atenção da audiência, mais você conversa com ela. Empreendedores digitais precisam ficar atentos ao seu desempenho nas redes. Seja você pequeno ou grande, muitas vezes a gente tem o auxílio de uma ou mais pessoas e até de uma equipe, como o meu caso. E muita gente me pergunta qual que é o segredo para a gente conseguir continuar autêntico e eficiente mesmo quando a gente precisa de uma equipe maior. Eu encaro as coisas de um modo muito simples. A gente tem que se imaginar como uma orquestra. E numa orquestra, cada um tem o seu papel. O maestro é aquele que tem a visão do todo. Ele entende dos instrumentos e da importância de cada um para o resultado final. Ele pode não tocar tão bem quanto um dos violinistas, mas ele sabe como treinar e estimular esse violinista para ser o seu melhor, individualmente e também dentro do grupo. O maestro, ele não aparece só na hora do show. Ele tá lá junto em todos os momentos, do início ao fim, passando pelas dificuldades e conquistas junto da orquestra. Então, o maestro, ele tá aparentemente sozinho na frente, mas se não fosse cada um dos integrantes da orquestra, ele nem estaria lá. E ele sabe disso. Ele não é a estrela. Todos são juntos. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Eu tô muito feliz. Um programa só é muito pouco para você, para o que você tem para ensinar e para essa conversa que é muito gostosa de ouvir, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Vai ter que voltar, tá? bom. Vai ter que voltar. Ela disse que vai ter que voltar. Então eu queria muito te agradecer, foi um prazer enorme e eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente que está aqui também gostou. Prazer foi meu, muito obrigada pelo convite, um beijo a todos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você tem um negócio ou produz conteúdo, você precisa entender o risco de estar em apenas uma plataforma. Se o seu negócio depende só do Instagram, por exemplo, você pode estar caindo numa armadilha. Eu falo isso por experiência própria. Eu estava no momento de fazer um bazar presencial do meu negócio, que eu vendo roupas, por exemplo. E um desses negócios que estava com esse evento específico, eu precisava divulgar para ir muita gente. E foi justo a semana que o Instagram estava com vários bugs e a entrega estava horrível. Então isso acabou me prejudicando e me abriu os olhos para entender a importância de ser multiplataforma. Então, você
que tem algum negócio ou que se posiciona nas redes precisa ser multiplataformas. Vamos pensar de um jeito mais fácil. Você acha que o risco é maior de você andar carregando uma cesta com 10 morangos, 10 ovos nela, ou você andar carregando 10 cestas, uma com cada ovo, por exemplo? Carregar 10 cestas, uma com cada ovo, é um pouco mais complicado de levar. Mas se cair uma cesta, você não perde todos eles. Você ainda tem 9. Então a diversificação, ela te protege como empreendedor. E quando a gente fala de mundo digital e de produção de conteúdo, isso também tem que estar na sua cabeça. Eu não vou depender de apenas uma plataforma. Eu vou bolar uma estratégia em que eu trabalhe com várias plataformas para não ser refém de ninguém. Quer saber mais sobre empreendedorismo? Então fica ligado no nosso programa aqui no canal Empreender e também no YouTube. Inclusive, gente, a gente tem uma dinâmica de interação muito legal nas redes sociais. Você que ficou com alguma dúvida ou quer mandar uma mensagem pra gente, então é só comentar no último post que a gente fez que a gente vai te responder. Inclusive, se você gostou desse programa, compartilha com amigos, familiares, pra gente conseguir ajudar mais empreendedores. Eu espero que você tenha gostado e te encontro semana que vem. Beijo! A gente sabe que muitas vezes surge nas redes... Errei. E mostrar pra quem tá assistindo... Vou de novo. Mas ele manda pro cliente a mensagem de... Se quiser fazer um comentário, é só... Errei. É só você comentar nessa última postagem que nós vamos te... Não! Tava bonitinho. Inclusive, gente, a gente tem uma interação. Ah, Isabela. Foi? Arrasou!